Isso. Padre Cícero já foi um ponto. Lógico que tem mais que esses três, mas nós separamos aqui, ó. A visita de Lampião, o Padre Cícero, né? A questão da patente, é um ponto. 2. A morte de Sabino. Sabino das Abóboras, né? Sabino Gomes, ele morreu também aqui, foi assassinado aqui também, em Jati, Porteiras, naquela área ali de Brejo Santo, na divisa ali, Ceará com Pernambuco. E também dos Marcelinos. Por que falar dos Marcelinos? Porque os Marcelinos foi o bando do cangaço aqui no Ceará. Zé Sereno, um subgrupo, não é isso? Corisco outro, Lampião outro. A gente acaba se fechando só nessas figuras mais emblemáticas, dizendo, vamos falar melhor assim, não é? Mas nós vamos fechar aqui esse grupo dos Marcelinos, que se encontrou com Lampião, por que eles tornaram-se cangaceiros, certo? Então a gente vai focar também os Marcelinos, já que estamos falando do Ceará, quais os bandos aqui no Ceará. No caso, o que se destacou foi o bando dos Marcelinos. Amanhã pela manhã, vocês já viram aí o vídeo que Benjamin Abraão filmou, aquele registro de 14 minutos que ele filmou o bando, que foi recuperado pelo Museu do Cangaço. Amanhã pela manhã a gente vai soltar aqueles 14 minutos de Benjamin, certo? Tanto lá no YouTube, no canal Cangaço em Foco, como também se o Instagram também comportar, que são 14 minutos, aí a gente vai colocar, ok? Amanhã, 14 minutos, as imagens reais do bando de Lampião. As imagens inéditas de Benjamin Abraão, né? Que foi barbaramente assassinado depois e tudo. Enfim, isso, Wesley. Em Brejo Santo, inclusive já a questão do cangaceiro moreno, em Brejo Santo ele teve aqui pouco tempo antes de morrer. Ele já tinha acho que uns 90 e poucos anos, ele tem um documentário sobre isso. Ok? Então vamos começar a nossa abordagem. Para quem entrou após agora, enfim, boa noite a todos. Marco Aurélio, grande Marco Aurélio. Os Marcelinos eram um subgrupo de Lampião ou eram independentes? Eles eram independentes. Lampião fez o convite a eles. Pronto, ó. Nosso primeiro ponto, certo? Quem entrou agora, nós destacamos 3 pontos para focar hoje. Ou seja, o cangaço no Ceará. Os Marcelinos, a relação Lampião-Padre Cícero, que não pode ficar fora. E a outra, a morte de Sabino Gomes, né? O Sabino das Abóboras, que era um grande amigo de Lampião. E para quem não sabe como o Sabino morreu, a gente vai já passar aqui. Então vamos abordar o primeiro tema, que é os Marcelinos. Primeiro ponto. Eram 3 irmãos, né? Era o Manuel, o João e o Raimundo. Manuel, João e Raimundo Marcelino, certo? Por que eles entraram no cangaço aqui, nessa divisão? Eles moravam aqui na divisão do Pernambuco, Chapada do Araripe. Pernambuco, Ceará. O João Marcelino, os 3 tiveram seus vulgos nomes batizados por Lampião. Eu vou passar logo o nome deles, batizados por Lampião. João Marcelino Lampião batizou ele como João 22, certo? O Manel Marcelino era o Bom de Veras. Aí por que Bom de Veras? E o Raimundo era o Lua Branca. Lua Branca a gente acabou colocando aí na nossa postagem, o Lua Branca. Tem lá tanto o Lua Branca, aquela placa que eu postei ontem, ou foi anteontem, que tem lá Bebedouro. Aqui Lampião matou a sede de seus animais. Ele se encontrou ali com os Marcelinos. Colocou o nome de Bom de Veras porque o Bom de Veras, ele atirava muito bem, né? Então, quando ele
foi testado por Lampião se era bom mesmo, e acabou realmente demonstrando que tinha uma mira certeira. E Lampião acabou brincando e disse: esse é bom de verdade, esse é bom de veras. Acabou ficando bom de veras, certo? Então, foi o que aconteceu. João Marcelino foi para uma feira, essas feiras características do interior, né? Pernambuco, Ceará, tem sempre aquelas feirazinhas no final de semana, enfim. Lá, um delegado chamado Ioiô Peixoto acabou tomando a faca dele, do João 22, né? Do João Marcelino. Aí o que acontece? Quando ele tomou a faca dele, o delegado, ele ficou extremamente achando que tinha sido desmoralizado. O cara tomou minha faca, por mais que seja delegado, mas ele sentiu-se desmoralizado. Então o que foi que ele fez? O Lua Branca, que era o Raimundo, era o mais novo. Ele se reuniu com o Manuel, né? O João e o Manuel. Foi o que eles fizeram? Começaram a caça para vingar isso aí. A procura do delegado, do Ioiô Peixoto. Aí o delegado estava num momento de lazer. Se eu não me engano, eu tenho 99% que foi num domingo. Eles estavam num momento de lazer quando os dois irmãos, Marcelino, o João e o Bom de Veras, né, fizeram a tocaia e acabaram assassinando o delegado, o Ioiô. Então, quando eles assassinaram, aí toda a polícia aqui da redondeza começaram o cerco para começar a captura dos irmãos Marcelino, né? Então, quando o Lampião veio para aquela visita ao Padre Cícero, isso aí foi em 1923. O bando foi totalmente exterminado em 1928. Os Marcelinos foi de 23 a 28. Então, o que acontece? Quando o Lampião veio, que se encontrou com eles, lá onde eu coloquei aquela placa, que fica aqui numa área denominada Riacho do Meio. Até para quem está chegando agora, boa noite a todos aí. A gente já iniciou aqui a temática que é voltada ao Ceará, certo? Estamos conversando exatamente sobre os principais pontos do cangaço no estado do Ceará, para não misturar muito. Aí, e nós vamos fazer novos bate-papos desse aqui. Eu vou até ler mais aí, abrir já um espaço para a gente tirar algumas dúvidas. Eu tirar dúvida com vocês também. Se eu não souber responder também, a gente pesquisa, enfim. Então, o seguinte. Quando eles se encontraram com Lampião, foi nesse momento que Lampião convidou para os mesmos adentrarem ao bando dele. Mas eles preferiam ficar aqui. Eles saqueavam ali entre Jardim e Barbalha, atualizando a nossa situação geográfica aqui, né? A gente está em Barbalha, que é uma cidade vizinha aqui a Juazeiro do Norte. Né, o Triângulo Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, certo? Que é exatamente esse foco aí das três temáticas, foi exatamente nessa nossa região. Aí o que foi que aconteceu? Começaram o cerco, a polícia acabou assassinando o João Marcelino. Para resumir mais, o Manuel Marcelino, que é o Bom de Veras, também foi assassinado. Só ficou o mais novo, que era o Raimundo, que é o Lua Branca. Aquele que tem na nossa postagem lá embaixo, que alguns colocaram que era a Dona Florinda, né? Parece com a Dona Florinda, o Lua Branca. Era o mais novo deles. Ou seja, foi o último a ser exterminado. Então, o que aconteceu? Com a morte dos dois irmãos, Lua Branca era o único. A caçada à Lua Branca foi intensa. Aí o que acontece? Capturaram Lua Branca ele estava com Pedro Miranda, tem aqui o nome dos cidadãos, em 1928. Pedro Miranda, Joaquim Gomes, João Gomes e Manel Toalha. Esse Manel Toalha é uma pena, ele não tinha nada a ver com cangaço, só porque estava lá na hora, a polícia veio e capturou os 5, tem uma foto deles, dos 5. Eu vou postar para vocês depois. Eles foram presos aqui em Barbalha, num palácio. Eram 3, dos Marcelinos eram 3, né, os irmãos. Eles foram presos num palácio aqui chamado Palácio 3 de Outubro. É um palácio histórico aqui no município de Barbalha. E ali eles ficaram, os policiais colocavam eles nas janelas, é um palácio muito bonito. Tem lá na postagem também, lá do nosso perfil.
Palácio 3 de Outubro, aqui foram presos os Marcelinos. Quando a gente fala os Marcelinos, na verdade ali só tava o Lua Branca. E tinha mais 4, onde um não tinha nada a ver com o cangaço, que era o Manel Toalha. Tem até relatos de familiares dele que realmente foi barbaramente fuzilado, né? Então o que acontece? Eles foram... o que o delegado falou na época? Vamos transferir eles para o Crato, do Crato para Fortaleza. Até para dar satisfação à sociedade. Estavam transferindo eles para Fortaleza. Só que o que aconteceu? Entre Barbalha e Crato, eles pararam numa localidade denominada Alto do Leitão. Entre Crato e Barbalha. Chegaram lá, segundo relato de familiares deles. Os policiais deram um pão para cada um, os 5. Cada um comeu um pão, eles sem entender o que estava acontecendo. Quando terminaram de comer o pão, aí da volante lá disse, pronto, já que vocês agora estão fortes, comecem a cavar a própria cova. Aí o que acontece? Eles foram cavando a própria cova. Quando fizeram isso aí, eles já cavavam ficando lá ali dentro da cova. Foram fuzilados, todos os 5. E esse local, nós estamos numa região aqui de quase 600 mil habitantes, fechando só aqui o Crajubá, a região metropolitana do Cariri. Poucas pessoas já visitaram esse local, que é um local extremamente de importância para o cangaço. E muita gente não sabe. Só vê, às vezes, história de Lampião, né, de Corisco, enfim. Então, essa lacuna dos Marcelinos é muito importante, que vocês estão entendendo agora, né? Então, o que acontece? Eles foram fuzilados, foram enterrados ali, né, que é uma cova rasa. E a gente vai lá no Alto do Leitão fazer depois um pequeno registro, né, um pequeno registro lá. Para passar para vocês o local, tem lá as cruzes dos Marcelinos, né? E a gente vai soltar para vocês, ok? Então esse foi o nosso primeiro, que eu estou encerrando agora, o nosso primeiro tema dos 3 aqui do cangaço no Ceará, certo? Os Marcelinos. Deu para entender um pouco, né? O que eles passaram, o porquê que eles adentraram ao cangaço, e se encontraram com o Lampião, enfim. Esse foi o primeiro foco. Segundo, e já eu abro para a gente dialogar mais, debater. Segundo, Sabino Gomes, né? O famoso Sabino das Abóboras, muito amigo do Lampião. O Sabino, ele nasceu em Serra Talhada, né? Lá no distritozinho, denominado até como Abóbora. O que acontece? Aqui na divisa, quando você vem de Pernambuco, saindo de Salgueiro, que você entra no Ceará, que você tem Jati, hoje, né? Naquele tempo, geograficamente, ainda não eram Jati, Porteiras, Brejo Santo, certo? Jati, Porteiras, Brejo Santo. Aí o que acontece? Ali existia uma fazenda denominada Fazenda da Pissarra, onde quem comandava lá era o JP Barbalho. Deixa a live salva, certo? Pessoal, desculpa eu não estar lendo tudo aí, pra gente não perder o foco aqui. Depois a gente vai ler tudo, ok? Saber quem tá aí, conversar com cada um. Gostaria que vocês passassem depois quem é da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, pra gente ter um feedback aqui, certo? Tranquilo que a gente vai... Agora, para deixar a live salva aqui, eu vou ver no final como é que faz aqui para salvar o negócio, ok? Então é o seguinte, esse Antônio da Pissarra era muito amigo de Lampião. Só que o que acontece? Em um certo dia, o grupo estava lá, naquela divisa, e eles sempre iam para lá, para a fazenda de Antônio. Antônio recebia, alimentava todo o bando, sempre. Só que Antônio era muito receoso a volante começou a perceber que ali era o ponto. Lógico que começaram a pressionar ele para saber se realmente ele era coiteiro, e logicamente que ele dizia que não. Aí o que acontece? O grupo de Arlindo Rocha e Manel Neto, né? Manel Neto pernambucano, tem lá no nosso perfil, né? O Manel Neto, que teve a história dos nazarenos, enfim, aí já entra para Pernambuco, a gente nem vai comentar muito hoje. Eu não coloquei lá um videozinho, né? Os principais volantes. Para quem não acompanhou direito ainda o nosso vídeo lá, nossos vídeos, nossas postagens,
nós temos lá principais objetos, principais cangaceiros, enfim. Estamos ajeitando aos poucos, ok? Então, o que acontece? Lá em Jati, portanto, Sabino, Manel Neto e Arlindo Rocha fizeram um cerco. Quando fizeram o cerco, Sabino correu. Quando ele ia atravessar uma cerca, ele acabou sendo baleado. Como estava escuro, não estavam, os volantes não estavam conseguindo identificar onde eles estavam. O Sabino acabou baleado no estômago. Ele acabou correndo, caiu um pouco à frente, enfim. A volante acabou não o capturando. Quando foi, não sei se logo no outro dia ou 2 dias depois, não tenho essa informação bem concreta aqui, ele não estava mais aguentando o ferimento, né, no estômago. Estava bem complicada a situação dele. Aí ele pediu para que Lampião o executasse. Lampião executasse ele porque ele não estava mais aguentando com as fortes dores devido aos ferimentos. Aí o que aconteceu? Lampião, como era muito amigo dele, disse que não iria executá-lo. Lampião entregou a arma para ele, para saber até que ponto era verdade aquilo. Aí disse, execute você mesmo, né? Se execute aí. E realmente ele colocou a arma no ouvido, e quando atirou, a arma não tinha nenhuma bala, não tinha nada de munição. Aí Lampião viu que realmente ele estava sofrendo. Lampião saiu de perto, porque não queria ver, e passou lá para frente. Agora seja o que Deus quiser. Vendo aquela agonia, Mergulhão, o Mergulhão, chegou, colocou uma venda, uma toalha no rosto dele e o executou. Foi o Mergulhão que executou o Sabino. Ok? Lá na Pissarra, Lampião, depois disso, ficou com raiva de seu Antônio da Pissarra, achando que seu Antônio entregou o bando. Passou muito tempo com aquele negócio e seu Antônio falando que não tinha entregado o bando, que as volantes já estavam rondando. Eu vi documentário dele informando que as volantes já estavam rondando. Então, esse foi o segundo ponto que é muito debatido. Nos Marcelinos nem tanto. É coisa nova para vocês. Mas essa questão de Sabino das Abóboras, acho que vocês quase todos já conheciam essa história, né? Como ele morreu. Então ele foi executado após os ferimentos por Mergulhão. Ok? Pronto. Vamos abordar o último ponto agora. Até porque aqui o bate-papo é rápido para vocês também interagirem aí e tudo. José Mateus Lampião esteve na minha cidade em 1930. Qual é a cidade, Mateus? 1930. Bom, então o que acontece? Essa morte aí de Sabino foi em 1928. Ele era um dos homens de confiança de Lampião. Lampião disse na entrevista, nessas últimas postagens, eu coloquei aquela entrevista de Lampião aqui em Juazeiro, não foi isso? E Otacílio Macedo pergunta, Otacílio Macedo pergunta, caso se você morrer, Lampião, quem já fica certo aí para ser o comandante? Aí ele disse, ou meu irmão, né, Antônio Ferreira, ou Sabino Gomes. Então era um homem da confiança dele. Então Lampião sentiu muito. Há relatos que Lampião chorou realmente quando o Mergulhão encerrou ali o ciclo de vida do Sabino. Ok? Fechou 2. Vamos para o último agora. Paripiranga, né, na Bahia? Boa. Em janeiro agora eu fiz uma turnê rápida. Eu comecei em Serra Talhada, onde Lampião nasceu. E terminei onde ele, lá em Angicos. Lá no macabro fim de Angicos. Uma turnê em vários estados, no mês de janeiro. Passamos quase 20 dias pesquisando algumas coisas, alguns locais históricos. Enfim, eu nem pensava em montar o cangaço, eu já estudo cangaço há muito tempo. E eu comecei esse perfil mais de forma bem natural e graças a Deus a gente vai interagindo muito bem com vocês, ok? Marco Aurélio. Então é o seguinte, obrigado, Eduardo. Já a gente volta para essas leituras. O último ponto, que eu acho que é o mais importante da passagem de Lampião no Ceará, aí vocês sabem qual é? Estância Sergipe, né? Boa, André. Pronto, já falei do Marcelino, falei do Sabino. Qual é o último? Hein? Meu padrinho, né? Meu padrinho, Padre Cícero, né? Como é chamado aqui pelos romeiros devotos do Padre Cícero. Pronto. Então, quanto ao Padre Cícero,
Quando o Lampião veio para se encontrar com o Padre Cícero em 26, ele veio, parou logo aqui em Barbalha. Boa noite, Cassiele. Boa, Cassiele. O que acontece? Quando Lampião, antes de adentrar Juazeiro, ele mandou 2 homens lá para avisar o Padre Cícero, né? A Beata Mocinha, quem conhece a história do Padre Cícero, ficou desesperada. Aí o Lampião tá entrando em Juazeiro. Só que o que acontece? Vejam que fato interessante. Quem chamou, na verdade, Lampião para cá, com o consentimento do presidente na época, Arthur Bernardes, nosso governante maior, foi o Floro Bartolomeu. Só que Floro Bartolomeu, quando o Lampião chegou, Floro acabou, foi vitimado por uma angina, né, um problema do coração, teve que ir às pressas para o Rio de Janeiro. Se ele foi às pressas para o Rio de Janeiro, então quem ficou com a peteca para receber foi Padre Cícero. A coluna Prestes estava prestes a invadir Juazeiro, não é? Então o que foi que Padre Cícero disse? Pô, o Floro, que era o deputado, o líder, viajou às pressas, doente. Então o que é que eu vou fazer? Se o Lampião veio com 50 homens, já estava todo o material bélico ali esperando por ele, ele ia proteger nossa região aqui. Então o padre disse, venha. Então o padre ele não foi coiteiro, não é? Tuane, tudo bem? O padre ele não foi coiteiro. Ele foi, de fato, um líder, mostrou-se um líder perante aquela situação. Porque quem ia receber Lampião era Floro Bartolomeu. Só que o que acontece? A patente, aquela questão da patente. Quando Lampião recebeu a patente, ele foi embora certo que iria adentrar a Bahia, Pernambuco. Onde ele mostrasse a patente, ele estava como agora o grande, agora capitão do batalhão patriótico. Concordam? Então, o que acontece? Elias, tudo bem? Boa noite. Exatamente o que eu tinha acabado de falar, Elias. Ele não foi coiteiro, na minha opinião, não foi. Existia um laço de amizade. O Padre Cícero, ele criou os irmãos de Lampião, né? Então o Lampião tinha uma identidade, ele tinha um respeito muito grande do padre. E os cangaceiros, eles tinham um respeito muito grande aos padres, né, das cidades. O caso do Corisco, que o filho dele foi criado pelo padre Bulhões, não é isso? Então o que acontece? Se aquela patente fosse verdadeira, eu vou fazer uma pergunta agora. Se aquela patente, aí vocês podem agora, se aquela patente fosse uma patente que permitisse que Lampião entrasse em todos os estados de forma tranquila, se Lampião iria entrar em todos os estados, amigo agora de todos os volantes, então teria acabado o cangaço ali? O que é que vocês acham? Pretinho Firmino aí, ó, de Olinda. Bem? Givanildo. Como eu estava falando, ó, Padre Cícero foi coiteiro de Lampião, eu falei agora há pouco. Taguatinga também, lá do Distrito Federal. Boa. Na nossa opinião, o Padre Cícero ele não foi coiteiro, ele foi o líder. Ele recebeu o Lampião porque o Floro Bartolomeu tinha falecido, né? Exatamente na época que aconteceu um imenso... Vários fatos que foram marcantes para o padre ter que receber o Lampião, né? Então, essas foram as 3 vertentes. Wilker, tudo bem, Wilker? Parceiro, grande poeta, Wilker. Aí vem Givanildo. Lampião chegou aí a Fortaleza. Eu não tenho nenhum conhecimento não, se Lampião esteve em Fortaleza não. Eu creio que não vi nenhuma história. Vi Lampião em Limoeiro, né? Aqui no Ceará, Limoeiro, mas em Fortaleza não. Zé Adelson, né? Boa, olho d'água grande em Alagoas, né? Aí vem, ele não ia se aliar a políticos, né? Marco. Com certeza, né? Aí vem Sobral. Saudações alvinegras, ó.
Aqui, ó. Ceará Sporting Clube, né? Infelizmente com a pandemia, mas é o único líder do Brasil, né? Esse ano aí, o nosso Pozão. Saudações alvinegra, Luciano. Boa. Acho que Lampião já queria deixar o cangaço. Delson Medeiros. Pronto. É verdade. Eu deixei uma pergunta agora há pouco. Se Lampião, se a patente fosse verdadeira... Já pensou se naquela época... Lampião ele era muito vaidoso. Lampião ele queria lateralmente criar um estado novo, né? Como tem os relatos de pesquisa. Então o que acontece? Você imagina Lampião entrando em todos os estados com essa patente agora como capitão. Acho que primeiramente ele ia querer um salário, né, para isso. Lampião, como se fosse hoje, está ganhando lá seus 20 mil reais como capitão. Ele ia fazer mais o quê? Saqueando, nem... Eu acho que essa época era uma época que ele já estava, com certeza. E ele disse na entrevista aqui em Juazeiro. Ele disse, ó, eu ainda pretendo ficar uns 3 anos. Tá lá tudo registrado por Otacílio Macedo. Quero ficar uns 3 anos mais só e eu quero visitar alguns amigos e quero deixar o cangaço. Tanto que em Angicos, Sila, a cangaceira Sila que escapou lá de Angicos, ela falou que Maria Bonita conversando com o Lampião disse que não aguentava mais, estava querendo sair já daquela vida. Lampião, por isso que falam que Lampião não morreu lá, tinha ido para Minas Gerais. Ele pensava em ir para Minas Gerais naquela época, segundo o que Sila falou com a Maria Bonita, né? Antes lá. Então, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Deixa eu ver. É o Wilker, mais homem ele ia deixar o cangaço. É o que eu acabei de falar. Eu creio que ele estava para deixar assim ali. Felipe, alguns policiais de Angicos partiram daqui de Delmiro Gouveia. Isso foi, Antiga Pedra. Algum cangaceiro morou em Fortaleza? Givanildo. Também não tem um relato do cangaço em Fortaleza, por isso nós estamos focando aqui no Ceará. Boa pergunta, eu vou até pesquisar mais isso aí. Mas não. Que eu conheço, não. Cangaceiro lá de Fortaleza, algum bando em Fortaleza, não. Lampião temia as volantes do Ceará, Júnior. Na verdade, o que eu falei agora há pouco, ele respeitava muito o Ceará. Então o Lampião ele tinha tanto que, para combater a coluna Prestes, eles ficaram amigos, né? O Lampião juntou-se ao comando de Nascimento aqui no Juazeiro para combater a coluna Prestes, que acabou não passando, né? A coluna acabou não passando. Então o Lampião, eu acho que foi o único momento que o Lampião esteve junto com os policiais, com a volante, né? Falando dos estados, o Lampião não invadiu. Piauí, Pablo Moura, boa. Ironeide, tudo bem, Ironeide? Um abraço, viu? Acredito que não, né? A questão lá que a gente comentou agora há pouco. Acho que depois de ser capitão, ele não deixaria o cangaço. Elias. Por conta das coisas que as volantes faziam com os menos favorecidos. Tem isso também. E outra, não seria fácil. Só porque Lampião estava com o papel ali de capitão, ele ia chegar lá em Pernambuco, onde teve várias atrocidades na Bahia. Aí ia entrar de peito aberto. Ele não iria confiar. Algum policial, algum familiar de alguém que foi executado por ele, que foi saqueado, poderia também vir em rebelião isso. Joanilton, Jojó, tudo bem? Boa noite também. Lampião tinha coronéis no Ceará que eu apoiava. Sim, no caso aqui, perpetuava naquela época, logicamente, o coronelismo, né? Júnior Lima, Aline, você fez uma pergunta agora há pouco, mas passou, foi a questão de documentário, não foi isso? Se você puder repetir, por favor. Lampião teve algum amante, ó? Rapaz, não sei, né? Lampião não andava no litoral, com certeza, como ele perguntou aí de Fortaleza. Creio que, por isso que eu acho que não tem ligação de Lampião aqui em Fortaleza, não, nenhuma. Lampião tinha respeito pelo Ceará por causa do Padre Cícero, que era devoto, né, Adalberto? O Padre Cícero realmente criou as irmãs deles, como a gente falou aqui agora há pouco. Fora Maria Bonita, né? Eu não sei se Lampião teve outra, né? Rosália, tudo bem? Boa noite. Não temos, de fato, relatos em relação ao bando em Fortaleza, é verdade. Grande historiadora, Rosália. Roane, né? Roane Coach. Nesse período de 26, Lampião estava no seu auge. Além da patente do dinheiro, outra coisa também era de grande interesse, as armas. Verdade, ele saiu daqui de Juazeiro com vasto material bélico. Ele saiu, foi o que acho que o Lampião mais gostou daqui foi
retornar com aquele vasto material bélico. Mel Rosa, tudo bem? Boa noite. Receberam fuzis de última geração, usado pelo exército, é verdade. Inclusive, aquele último punhal que foi alvejado em Angicos, que está lá em... Eu estive lá em... A Rosália aqui é historiadora, tá? Pode até me orientar um pouco aqui. Eu estive lá no Instituto Histórico, lá em Maceió, agora recente, mas infelizmente não deu para fazer quase registro, nem... Eu acredito, Rosália, que esses museus aí, eles devem abrir mais principalmente para quem pesquisa, né? Para quem estuda, porque aquilo ali não pode ficar escondido dentro de um quarto. E eu tentei tirar fotos, nem foto deixaram tirar do punhal dele, que ele estava na hora que ele foi alvejado lá em Angicos, né? Gostaria que você pesquisasse de informações sobre o cangaceiro que morou em Fortaleza. Pronto, eu vou... Como a Rosália falou, não tenho registro mais de Lampião, nem o cangaço lá em Fortaleza. Mas pode ter algum cangaceiro que era de lá que veio para algum bando, né? Adentrou algum bando, seja lá de Zé Sereno, Curisco, enfim. Vamos dar uma pesquisada nisso aí, certo? Quanto à questão, essa semana, Tuane, voltando um pouco sobre a relação do Padre Cícero, você sabe da história que, por interferência do padre, ele poupou a vida de um cabra. Se souber, nos fale um pouco. Em Juazeiro, pode ter acontecido algum relato, mas em Juazeiro, nessa vida dele aí em 26, eu não, pelo que eu pesquisei, eu não vi o padre pedir que ele não alvejasse alguém por aqui. Não tem não. Se souber, eu vou pesquisar isso aí, eu solto depois lá no perfil, ok? Pronto, Rufino. Olha aí, cara, Zé Rufino, hein? Quando foi que... Deixa eu ver se eu consigo aqui, tô com medo de apertar aí. Quando foi que Lampião se encontrou com Abraão, né? Ciro Libanês, Benjamin Abraão Boto, né? Foi ali, de 36 a 37. Foi quando Benjamin conseguiu... Vocês sabem por que Benjamin conseguiu... lá pro meio da caatinga ali, aquelas imagens, que amanhã de manhã vai estar lá no YouTube, e se o Instagram permitir, pela questão da quantidade, são 15 minutos, eu acho. Benjamin, ele entrou no bando para filmar o bando naquela época, porque ele esteve, quando Lampião esteve aqui em 26, Lampião lembrou dele. Ele era um sírio alto, branco, diferente daquela caboclada aqui, né? Naquela época que ele era diferente, logicamente, por ser um sírio, enfim. Então, o que acontece? Quando o sírio tentou entrar para filmar o bando, foi a primeira coisa que o Lampião disse: o que é que você quer aqui, câmera? Ele disse: foi o Padre Cícero que mandou vir aqui. O Padre Cícero já morreu, já estamos em 36, 37. Ele disse: lembra naquele dia que você estava lá, em 26, que eu tirei estava próximo a Padre Cícero, porque Benjamin, ele era bem próximo a Padre Cícero. Aí Lampião lembrou, aí permitiu que ele ficasse filmasse o bando por várias vezes, e o Benjamin acabou perdendo muito material. Ele perdeu muito material com... Enfim, creio até que a morte de Benjamin foi uma queima ali, não tenho nem dúvida, queima de arquivo, né? Foi barbaramente assassinado. Tem a história que quem matou ele foi um aleijado, né? Que ele estava com a esposa do aleijado, enfim. Mas eu acredito que essa história é uma história mais para fugir da realidade. Deixa eu ver. Pronto, Lauro Cabral, Raoni. Isso, é verdade. Quando o Lampião tirou aquela foto lá, no Padre Cícero, aquela foto que ele tá... A foto característica, né, do Juazeiro do Norte também, ele pedia para esconder o olho dele, né, para aparecer só. O Lampião, ele era vaidoso, Lampião. Não só a vaidade da questão de patentes, enfim, ele era muito vaidoso. Sim, Deison, né, Deison. Você passou por Mossoró, tem uma vasta história de Lampião e Jararaca. Isso, quando o Lampião invadiu Mossoró, foi 28 de julho, não é isso? Se eu não me engano, de 1928, não lembro o ano não. Mas Mossoró, ou seja, lá tem o Museu da Resistência, né, de Mossoró. Mossoró foi uma das poucas cidades que
encararam o Lampião e realmente acabaram alvejando lá o Jararaca, né? Aí teve a questão, o Jararaca ficou exposto lá, igual o do Marcelino que eu falei aqui. Acabaram, dizem que Jararaca cavou a própria cova também, tem um túmulo dele lá e tudo. Para alguns tornou-se até santo, o pessoal fala que não era para ter feito aquilo com ele, ele foi exposto ali, morreu praticamente, alguns dizem até, quando ele cavou a cova ali, estava morrendo com igual o Sabino. E acabaram enterrando ele ali ainda vivo. Então, essas incógnitas aí que alguns pesquisadores nem conseguem decifrar ainda. Benjamin Mel Rosa. Benjamin Abraão, ele foi embora do bando por conta da própria... Deixa eu voltar aqui. Por conta própria, ou ele foi liberado por Lampião? Não, quando o Benjamin terminou, o Benjamin é o seguinte, ele queria aquele registro. Quando o padre Cícero morreu, ele se viu totalmente aqui solto. Tinha que ter alguma coisa para vocês terem uma ideia do tempo do padre Cícero. Sabe o que o Benjamin fez? Na época de uma romaria, naquele tempo, ele pegou ou foi o pano da batina do padre Cícero, ou foi um pedaço do cabelo do padre Cícero e saiu vendendo na rua, dizendo que era a última vez que o padre Cícero iria celebrar na romaria, que não ia mais aparecer. Aí foi aquela confusão, chegaram pro padre, o Benjamin tá fazendo isso, tá vendendo o teu cabelo, ou é o... Ele disse, se ele tá fazendo isso é porque tem alguma razão. O padre via o Benjamin como uma pessoa muito inteligente. Sabe o que aconteceu com isso? No ano seguinte, foi a maior romaria de todos os tempos, naquela época. Invadiram Juazeiro, porque ele tinha falado que seria a última, né? A última romaria naquele tempo. Mas não, foi só para barganhar, né? A questão do turismo, a questão de impulsionar o Juazeiro do Norte, não só a cidade, mas o padre também, enfim. Uma história muito rica, né? Do padre Cícero, é um leque à parte, que é muito rico. Boa noite, Hipogrifo Games, né? Marco Aurélio. E os chapéus que eles usavam quando recebeu a patente? Foi até o que acontece. Quando o Lampião chegou aqui, excelente, Marco. Eles usaram um chapéu até parecido com a volante, né? Para não ficar com aquele chapéu de cangaceiro. Como eles estavam junto com as volantes, então o chapéu de todo mundo ficou no mesmo, diferente do de cangaceiro. Enfim, eles usaram um chapéu parecido com o da volante. É verdade. Boa. Deixa eu ver aqui. Eita, eu acabei. Pronto, já leu alguma coisa em relação à investigação que o Papa fez em relação a Keliandro? Boa. Eduardo, Givanildo. Seguinte, já leu alguma coisa sobre a investigação que o Papa João Paulo fez sobre a relação de Lampião com o padre Cícero? É o seguinte, o padre foi excomungado naquela época, a questão da hóstia, né? Da beata. Ele colocava a hóstia e a hóstia virava sangue. Então, isso aí era que, tá entendendo? É o ponto-chave para, na época, o padre sofrer, tudo que ele sofreu, chegou até a ir para Roma e não conseguiu, enfim, como tem aquela música, né? Que o padre morreu humilhado, cego, surdo, enfim. Então, o grande problema do padre Cícero foi a questão da hóstia, da beata. Se realmente virava sangue ou não, né? Quanto à questão do padre Cícero, por isso que eu falo que o padre Cícero, para alguns, o padre Cícero é coiteiro, para alguns. Então, podem ter levado isso em consideração lá, o Papa pode dar, ele também recebeu o cangaceiro, né? E quem não quer que o padre seja santo, né? O santo padre do Juazeiro do Norte, isso vai rolar ainda muito tempo. Ou seja, anos, mas quase 100 anos e vai ficar rolando isso aí. É muito complicado, né? Porque na época quem analisou, né? É quem realmente tem as provas se realmente aquela hóstia virava realmente sangue ou não. Eduardo, boa. Essa semana Vera, pronto. Eu vi aquela live da Vera, inclusive ontem. Foi a primeira vez que eu vi a Expedita, né, que é a filha de Lampião, e a Vera, que é a neta, assim, em uma live. Eu até ontem falei com a Vera,
mandei um abração para a Expedita, tudo. Eu vi que é uma pessoa ali bem, num caráter realmente de humildade e tudo. E ela respondeu, que mandou o nosso abraço do Cangaço em Foco, até agradeceu, porque aqui no Ceará realmente são poucos pesquisadores, poucos. O negócio é mais difundido, Pernambuco, Bahia, onde os fatos eram mais constantes. Pernambuco, Bahia, enfim, os outros aí. Mas a Vera, inclusive, ela falou o seguinte, deixa eu só ver o que você mostrou. Pronto, Eduardo, era exatamente isso que eu iria falar, Eduardo. Ela mostrou-se triste com alguns pesquisadores, certo? Que às vezes liberam informações que são desencontradas. Ou seja, nem tudo que você lê ali de primeira vez ali, você deve, por exemplo, o que é que eu costumo fazer? Um determinado tema. Pronto, a gente falou aqui do Marcelino. Todos os pesquisadores da época aqui, que ainda tem pesquisador vivo, Dr. Napoleão, que é um mestre aqui com vários livros, enfim. O que é que eu faço? Eu pego o Dr. Napoleão, aí pego B, C, D. Se todo mundo está falando a mesma linguagem, então é praticamente evidente que assim seja. Tá entendendo? Então, quando você... então é exatamente isso que eu faço. Eu pego várias vertentes, aí saio olhando. Se tiver uma interrogação no meio, ó, esse aqui falou isso, mas esse isso. Então, se está divergindo, então a gente tem que ver. Ou seja, o Antônio Amauri, que a Vera, você viu lá, né, Eduardo? O Antônio Amauri, ele... Quando aconteceu o episódio de Angicos, sabe o que foi que o Antônio Amauri fez depois? Ele pegou vários cangaceiros que estavam lá, hospedou na casa dele. Levou para casa dele, passou 2, 3 meses. Ele disse que passou meses com cangaceiros escrevendo, perguntava, escrevia. Aí depois trazia outro cangaceiro, aí perguntava, escrevia. Ele dizia, na época em Angicos, naquele tiroteio que espalhou todo mundo, ninguém quase se encontrou depois, não. Ninguém depois, um cangaceiro correu para um lado, outro para o outro, vamos se encontrar um dia, não. Até porque teve uma anistia, né? O Getúlio Vargas anistiou os cangaceiros na época. Então o que acontece? Quando o Antônio Amauri pegava o depoimento de um, depois o depoimento de outro, aí o que é que ele fazia? Não, se eles nem se viram mais depois de Angicos, aí um falou uma coisa do que aconteceu lá e o outro também aqui, a mesma, então é verdade, tá entendendo? Então ele conseguia sair fechando esses diagnósticos. Então eu pesquiso muito, já li muito sobre o Antônio Amauri. A Aline... procura Antônio Amauri. Todos os livros dele, todos são muito interessantes, muito bem embasados, viu? Inclusive Dadá passou um tempo na casa dele, do Antônio Amauri. Então, para vocês, o Antônio Amauri, o Frederico Pernambucano de Melo, que ultimamente saiu aí os relatos do soldado Santos, né? Que falou que não poderia morrer sem passar que foi ele que matou o Lampião. Mas alguns dizem, por que ele falou isso só depois que os outros que disseram que matou morreu? Realmente é uma incógnita, né? Porque Panta de Godói dizia que foi ele, né? O Noratinho também. O que acontece? Santos, próximo a morrer, disse que foi ele. Só que os outros dois já morreram. Então, fica a dúvida, né? Então a Vera nessa parte aí, ela tem razão, certo? Ela tem razão. Eu gostaria muito de dizer para vocês que a gente pesquisa aqui, e muita coisa eu não publico, porque eu tenho dúvida. Eu tento publicar o máximo possível ali para puxar a realidade. Alguma coisa, às vezes, e vocês às vezes me corrigem. Aquela foto ali tá errada, mas estava errada porque estava postada errada lá onde eu fui atrás, tá entendendo? Aí eu acabo procurando, você tem razão, é verdade, até porque ninguém é dono, eu não sei de tudo, eu todo dia pesquiso, a gente vai lendo e a gente vai adquirindo experiência ao longo do tempo aí, né? Deixa eu ver aqui. Posso conversar com você. José Matheus. Posso conversar com você pelo direct? Tranquilo, ó. Vocês, qualquer um aqui, qualquer dúvida que eu não respondi, pode perguntar lá no direct que eu respondo na hora, viu? Logicamente, se eu souber, se eu não souber, eu vou pesquisar, enfim. Givanildo. Lampião temia Zé Rufino. Zé Rufino era um dos grandes matadores, vamos dizer assim, de cangaceiros, né? Zé Rufino exterminou um bando praticamente todo lá na Bahia. Com certeza, Lampião via Zé Rufino como um grande comandante de volante, né? No caso da volante baiana.
A música Mulher Rendeira é de Lampião. Lampião. Eita, me... Lampião, ele tinha umas composições com Volta Seca, viu? Volta Seca, vocês sabem, aquele... O pirralhinho de 11 anos que entrou no cangaço. Com 11 anos, Volta Seca. E era perversinho, entendendo? Ele gostava de compor algumas músicas com Lampião. E dentre elas, com certeza, essa daí. Deixa eu voltar aqui para ver. André Areias, né? Qual museu é isso? Não deixou? Eu não entendi direito, André. Deixa eu ver aqui. Qual foi? Quando foi, já respondi. Aí, Lampião foi expulso de Mossoró, tinha um cangaceiro de Jararaca, também já conversamos. Pois é, nossa história tem que ser valorizada, isso mesmo, Joanilton. A gente vai... Eu vou nesse local lá do Bebedouro, que Lampião se encontrou com os Marcelinos, que a gente no começo aqui. E eu vou fazer realmente uma transmissão lá. Vou levar para vocês realmente aqui uma área do Nordeste extremamente valorizada, na Chapada do Araripe, com várias nascentes, local muito bonito. O Lampião se encontrava lá com os Marcelinos, ok? Pronto, aqui, ó, Marco Aurélio. Parece que quando Lampião saiu do Ceará, a 6 km, era exatamente lá em cima. Deu de frente com a força pernambucana. Pronto, quando ele saiu, Jardim, a primeira cidade de Pernambuco era Cedro, né? Cedro, aí Salgueiro. Pronto, foi lá que... Aí Lampião acabou se desesperando, porque o que acontece? Quando essa patente, viu, Marco? Não foi aceita, Lampião mandou 2 homens voltar para o Padre Cícero, para avisar. Padre, eles voltaram, logicamente, como cidadãos comuns, sem aquelas... Enfim, sem as vestes tradicionais. Quando chegaram, o padre disse, volte e diga a Lampião que não desça mais. Porque com a morte do Floro Bartolomeu, o Lampião, Padre Cícero iria assumir as rédeas políticas de Juazeiro. Né, que no caso chegou realmente a assumir. Então metade do Juazeiro, quando o Lampião foi embora, dizia Padre Cícero é coiteiro. E a outra metade não, Padre Cícero ajudou a gente, se a coluna prestes entrasse, nós estávamos prontos, certo? Então o Padre Cícero, infelizmente, não se meteu mais, mandou os cabras de Lampião voltar e dizer, não tenho mais nada a ver com isso aí, tá entendendo? Aí o Lampião se desesperou, assim, entre aspas, né, porque teve que começar de novo o combate aí nos estados afora, onde ia adentrando, né? E ali era 1926, ou seja, ainda ficou 12 anos nessa vida, né? Deixa eu ver. Ó, Elias, tem algum registro dos restos mortais dos cangaceiros? Lá daqui dos Marcelinos eu falei que a gente vai filmar lá. Agora lá de Angicos tem aquela dúvida, né? Segundo a Vera Ferreira estava na live aí ontem. Ela falou que foi feita uma cova e todos os corpos de Angicos foram colocados lá. Mas isso não é 100%, nenhuma pesquisa mostra que isso realmente aconteceu 100%. Outros falam que foi carregado lá pelo riacho. Tem uma foto nossa lá, né? Aquela foto deu milhares de curtidas, já tem mais de 3.000 curtidas aquela foto. Lá em Angicos, aquela enchente que quase não acontece, que aconteceu esse ano, né? Ó, esse material bélico. Como o Lampião conseguia, para ele e para os seus cabras. Júnior Lima. Tudo bem, Júnior? Foi o que eu falei aqui. Arthur Bernardes, através de Floro, mandou um vasto material bélico para Lampião. E outra, Lampião, e algumas vezes, quando ele ia para os saques e tudo, ele realmente roubava também muito armamento. Mas o dinheiro dos saques, por exemplo, um dos maiores saques de Lampião foi em Queimadas, viu, na Bahia. Eu coloquei algo sobre Queimadas lá no perfil. Foi onde o Lampião saiu com o maior número acho que foi realmente um dos maiores saques em termos financeiros positivos para Lampião. Então, com aquele dinheiro ali, ele mandava comprar também, muita munição, muito, enfim. Mas essa de Juazeiro, ele recebeu direto do governo, do Arthur Bernardes. André,
Mossoró tinha a obrigação de botar Lampião para correr. 25 mil habitantes, com certeza tinha que expulsar ele de lá. Mossoró realmente foi... Eles armaram realmente uma estratégia para realmente fazer com que Lampião recuasse. Ferreira Costa, tudo bem. Givanildo, Jojó. Ainda bem que Benjamin conseguiu, senão não teríamos nenhuma referência. Verdade, viu, Jojó? Senão não teríamos nenhuma referência, com certeza. Mel, Benjamin foi embora por conta própria. Eu já respondi, né? Aí vem a questão dos chapéus também. Eita, voltou aqui. Vamos lá. Adalberto. Quando morria um cangaceiro, era colocado outro no lugar com o mesmo nome? Em alguns casos, sim. Tinha cangaceiros que era 1, 2 e 3, né? Sabonete 1, sabonete 2, enfim. Às vezes pode ser que, não sei se por característica, ou porque Lampião queria lembrar do outro, enfim. Vamos colocar em homenagem a ele. Acabou sendo executado um, a gente coloca o mesmo nome no outro. Raoni, ele tinha coiteiros dentro das polícias. Existe relato de corrupção por parte de alguns policiais. Como tem. Isso era uma das coisas que mais deixavam o Lampião com muita raiva. Porque ele disse aqui em Juazeiro na entrevista que às vezes os maiores bandidos estavam presentes em algumas volantes, né? Aí, boa noite, Everson. Eu estou agora voltando lá embaixo. Algumas ficaram perdidas aí, depois eu respondo. Tenho dúvida sobre a idade em que Lampião morreu. Santos, né? Bom, se em 26 ele tinha 27 anos aqui, né? Então ele morreu com 38, não foi? 38 anos. No caso, se ele falou aqui para o Otacílio que tinha 27 anos, né? Em 26. Volta Seca morreu? Sim. Volta Seca morreu. A única cangaceira viva, sabe quem é? Dulce. Dulce é a única cangaceira viva. Delegado Luiz Antônio, boa noite. Porque Mossoró também era grande, né? A questão da invasão e a resistência, é verdade. Mossoró se preparou muito bem para. E Lampião se arrepende de ter ido. Ele não costumava invadir cidade que tinha as igrejas, né? Aquelas torres. Ele era muito devoto a alguns santos e ele falou depois que não era nem para ter invadido, se soubesse que, não sei se foi desculpa, né? Givanildo, existe algum ex-volante vivo? Ex-volante também não. Vou até pesquisar, mas acredito que não. Da época não. Wesley, Quezado, grande Wesley aqui da nossa cidade, parceiro. Volta Seca faleceu no Rio de Janeiro. Já foi de idade mesmo, né? Boa. Yara, boa noite, Yara Melo. É verdade o significado místico dos símbolos de cada chapéu? Eu também não sei. Quem explica bem isso aí é Frederico Pernambucano de Melo. Você vê no Estrelas de Couro, né? Morreu com 40 anos, né? Ele, Volta Seca. Sei que até policiais respeitavam o Lampião. Não por medo, mas por admiração, né? Sander era um desses, verdade. Marco Aurélio, quando o cangaceiro era morto, Lampião colocava o mesmo nome para mostrar ao bando continuar forte, firme e forte. Deixa eu ver aqui. Ele foi enganado sobre o Mossoró. Realmente, algumas pesquisas que eu já fiz, eu vi isso também. Onde mora hoje essa cangaceira Dulce? Eu acho que ela está em Minas Gerais, Dulce. Minas Gerais ou é São Paulo? Ela está para o lado ali, é o sul-sudeste. Aqui no Nordeste não é não. Eu vi a última reportagem dela lá para aquele lado mesmo. Quantos anos ela está hoje, a Dulce? Se eu não me engano, 101 anos. 101 anos. Lampião não invadia a cidade com 4 torres. A única foi Mossoró. Verdade, Marco Aurélio, é isso mesmo. Aí vem Pretinho, indica alguns livros. Pronto, eu acabei de falar. Os livros que forem de Frederico Pernambucano e de Antônio Amauri, um vasto acervo. Você pode, eu não vou nem indicar aqui um ou outro, que você interessar, pesquise, viu? Antônio Amauri,
Frederico Pernambucano de Melo. Ótimos livros. E também aquele do José Bezerra Irmão. Inclusive tá aí com o nosso amigo Wesley. Eu emprestei para ele, né? Raposa das Caatingas. Muito bom, completo o livro. José Bezerra Irmão, ok? Porque o senhor Pereira saiu do cangaço. Na verdade, o senhor Lampião assumiu o comando, né? Do senhor Pereira na época. Gabriel, né? Gabriel. Raoni, volta seca, morreu bem velho. Verdade. Gabriel, porque o senhor Pereira saiu na época. Eu te confesso que ele passou a patente